do Tiago e da Jussara. Então, vamos iniciar aqui a nossa primeira rodada, né? A gente já teve uma semana de seminário, né? Então, já recebi bastante comentários, assim, né? Eu gostaria de pedir que as pessoas que estão assistindo, acompanhando o seminário pelo YouTube, deixem comentários, tá? Que a gente interage por lá também, né? Palestrantes também têm acesso, podem responder, ou eu encaminho isso, né? E aí, essa primeira semana aconteceram coisas bastante inusitadas, por assim dizer, né? Num contexto mundial, né? Então, eu acho que a gente também pode falar sobre essas questões que têm ficado tão... as questões sociais, né? Que têm ficado tão mais exacerbadas, assim, não porque antes não fosse constrangedora, mas eu percebo que esse nosso, apesar desse distanciamento físico, eu percebo que a gente está muito mais próximo socialmente, né? Então, a questão da solidariedade, né, tá mais latente. E aí, quando a gente vê, né, casos de situação de violência, assim, né, de relações desumanas, né, isso nos afeta ainda mais nesse momento. Então, pensando nessas situações, eu gostaria de fazer também a primeira pergunta, né? E eu gostaria daí que fosse nessa ordem, né, proposital, a Jussara, o Paulo e o Tiago. Pode ser? Então, assim, levando em conta essa situação, né, social, o que vocês percebem que tem de aprendizagem, né? Porque tem muita dor, tem muito desconforto, mas tem aprendizagens, né? Dessa situação, dessa pandemia e desse isolamento físico, né? Eu gostaria que vocês ajudassem a gente um pouco a perceber essas aprendizagens desse momento. Não que a gente negue, né, as dores, mas que a gente possa ver a metade cheia do copo e não a metade vazia. Ajudar a gente a ter essa percepção, e aí cada um de vocês vai trazer um referencial diferenciado dessa aprendizagem. Ju, você pode começar? Posso. Estão me ouvindo? Sim, pode seguir. Boa noite. Salabona. Quero agradecer o convite para participar da live do nosso seminário. O material está muito bonito, espero que todos estejam aproveitando bastante. E em relação a essa primeira questão, Aline e irmãos aí que estão acompanhando, o que eu acredito que a gente tenha que pensar em relação ao aprendizado, e é o que as africanidades nos ajudam bastante, é a valorização da comunidade, a valorização do eu, a valorização de tudo que a gente pode contribuir em relação ao autocuidado e o cuidado dos nossos. Eu acredito que a pressa do dia a dia estava nos afastando cada vez mais dessa questão de valorizar como é importante as nossas relações, tanto intrapessoais quanto interpessoais. Como você bem colocou no início da conversa, parece que esse distanciamento físico tem nos feito nos aproximar de outras formas. Então, eu acredito que o aprendizado primordial desse caos que a gente está vivendo agora, que não tem como negar que é um caos, ninguém estava preparado para isso, é o olhar para dentro, né? São as inflexões que a gente está sendo obrigado a fazer.
Certo, Ju, obrigada. Você quer contribuir com algo mais? A gente pode passar para o Paulo. Pode passar. Se precisar voltar em mim, eu ativo de novo o Tá bom. microfone aqui. Tá ótimo, gratidão. Paulo, você? Tá bom. Agradeço pela oportunidade, viu, Aline? E também pela oportunidade de estar com pessoas diferentes, mesmo não podendo ouvir, ver, né, as pessoas e tocar nas pessoas. Eu tenho absoluta certeza de que é possível que a gente possa, com um certo esforço da vontade, criar um espaço interno de real conexão com as imagens que a gente pode compartilhar aqui. E na medida em que a gente colocar esse esforço legítimo de criar esse espaço de conexão, eu tenho certeza que a gente pode ser aquecido por essas imagens arquetípicas, positivas, que todos nós vamos tentar pincelar juntos, né? Então, eu começo por aí. Um grande aprendizado é exatamente essa percepção de que é possível, mesmo num encontro artificial, usando os meios de comunicação atuais, é possível que a gente crie uma espécie de egrégora, de comum unidade, capaz de nos fortalecer em termos de desenvolvimento de conhecimento, percepção de caminho de autodesenvolvimento, melhorar a minha relação com a figura da criança, compreender melhor o que é essa figura de desenvolvimento desse ser humano no estágio de criança, tanto para melhorar a minha atuação quando o encontro físico voltar, mas principalmente melhorar a minha percepção atual da minha relação com a criança, tanto para a criança que está do meu lado, na minha casa, quanto para a criança que eu vou encontrar no futuro. E eu estou falando de um encontro que cada vez mais se mostra também possível no ambiente virtual. Então, esse ambiente de encontro entre nós, adultos, que nos interessamos pela criança, ele também possibilita desenvolver alternativas para que no contato virtual com a criança eu possa beneficiar de alguma maneira. Então, tem diversos aprendizados, né? É importante também, Aline, a gente ver qual o tempo que a gente tem para falar, né? Porque eu estou aqui há 2 minutos, vou falar mais um pouquinho, depois eu largo o microfone, tá? Fica tranquilo. Mas eu queria dizer que, do ponto de vista da pedagogia de emergência, vejam que interessante, o nosso principal trabalho é no contato físico com as crianças, jovens e adultos, em uma situação de extrema vulnerabilidade, como um quadro social de uma comunidade que viveu um terremoto há 2 semanas atrás, por exemplo, né? É nesse local que a equipe de 15, geralmente 15 pessoas, pedagogos, geralmente da pedagogia de emergência internacional, se juntam para atuar em loco, ou seja, na região, na terra, no local, no encontro físico, mesmo sem as estruturas. Esse é o principal trabalho da pedagogia de emergência. E esse principal trabalho foi impedido pelas circunstâncias de uma pandemia. Então, o grupo se voltou para si e começou a fazer encontros assim como esse, para que a gente pudesse analisar junto as circunstâncias, refazer as estratégias, os calendários de atividades, fortalecer a equipe internacional em termos de trabalhos burocráticos, estratégicos, mas também ficou, assim, uma pergunta das pessoas, principalmente na Espanha, para a equipe de pedagogia de emergência. A pergunta era como que esse conteúdo da pedagogia de emergência tão sanador quando acontece fisicamente, como esse conteúdo pode contribuir
para que a gente passe por essa situação de crise de contato físico, né? Então, na Espanha, principalmente, foram feitas várias organizações de encontro para que as pessoas pudessem acessar esses espaços para poder se fortalecer na sua realidade social, né? Então, tinha encontros sobre movimentos de euritmia que poderiam ser fortalecedores para as pessoas, para os adultos e crianças, desenhos de forma que poderia ajudar a encontrar um equilíbrio entre as atividades neurosensoriais e metabólicas motoras, né? E etc. Ou seja, resumindo, o conteúdo que a pedagogia de emergência tem, ele foi, de alguma maneira, disponibilizado e vem sendo disponibilizado para que as pessoas possam acessar os conceitos e práticas para auxiliar no equilíbrio do organismo humano. Porque, nesse momento, a gente precisa entender o que traz equilíbrio para esse organismo humano, tanto do adulto quanto da criança, e perceber como que esse organismo humano se apresenta nos seus aspectos neurosensoriais, rítmicos, respiratório e metabólico-motor. Porque entendendo melhor essas instâncias orgânicas, eu posso também contribuir para o equilíbrio numa situação dessa em que o contato físico é suspenso e que as atividades são transferidas, na maioria, para o ambiente artificial, no caso principalmente dos adultos, né? E como a gente pode auxiliar nesse equilíbrio com as crianças. Então, são muitos aprendizados. Agora eu passo o microfone. Ótimo, Paulo. Incrível. E acho que a pedagogia da emergência, né, tá necessária no mundo todo, né? Agora, a gente pode, de repente, depois entrar nisso um pouco mais. Tiago, suas contribuições de aprendizagem desse período. Tiago. Será que ele tá? Enquanto o Tiago Berto não responde, eu gostaria de fazer a segunda pergunta, né? Que é, então, temos este momento, né, de muitas aprendizagens, a gente está se reinventando, né, em diversos aspectos, como o Paulo trouxe, como a Ju também trouxe, e a pergunta que não quer calar, e daí? Depois disso, né, depois deste momento de reclusão, né? Como repensar? O que vocês têm de ideias, né, para uma escola mais saudável, para relações mais saudáveis, né, para espaços mais saudáveis, porque mostra que a Terra toda está doente, né, de alguma forma, né? Esse vírus, né, dominou a Terra toda. E como então a gente repensar quais são os lampejos, né, de uma humanidade aí reinventada, talvez, a partir dessas vivências que vocês têm para contribuir? Como vocês imaginam, né, essa escola, esse espaço, né, as relações de trabalho também, né, porque cada um de nós aqui também é trabalhador, né? Então, o que vocês pensam ser possíveis? A Ju pode começar? Posso? Eu estou sempre na dúvida se está funcionando aqui, mas acho que está. Está funcionando assim.
E Ju, você pode contribuir, assim, não só como professora, né, trabalhadora, né, uma pessoa que cuida, né, de crianças, uma pessoa que trabalha, mas também como mãe, tá? Você pode trazer essa sua fala aí completa aí, tá? Ah, ok. Então, em relação à nossa reinvenção, não é isso? A questão. O que eu tenho percebido muito, que até então, pelo menos nas pessoas que eu vejo que são comprometidas com uma educação para todos, uma educação para a diversidade, a gente vinha lutando, hasteando a bandeira que a escola ela não poderia ser meramente um espaço de reprodução de práticas tradicionalistas, de reprodução de conteudismo. A gente vinha lutando para as pessoas vencerem isso. E eu acredito que essa pandemia está fazendo com que as pessoas obrigatoriamente repensem a função da escola, né, as formas de ser professor, as formas de ser estudante. As relações vão mudar, né? Eu acredito muito que esse período de reclusão está servindo para a gente se repensar, tanto enquanto instituição, tanto enquanto pessoas, né? Uma pedagogia pela diversidade e também trazendo a questão forte da interdependência. A gente não é sozinho, a gente precisa uns dos outros. Tem uma filosofia de vida africana que eu gosto muito de citar, que é o Ubuntu, que é eu sou porque nós somos, é a valorização da humanidade de uns para com os outros. E nessa pandemia a gente está vendo isso. A gente, ao se proteger, a gente protege o outro, a gente está sempre tendo que pensar no outro. Então, eu acho que isso vai ser a maior sacada para a educação, dessa reinvenção, de se repensar o papel da escola em relação, né, não só em relação à prática e conteúdo. A ação do professor. Para mim tá cortando para todo mundo. Pessoas eu vejo reclamando. Tá cortando? Tá, vamos tentar. Tá, será que eu Deu uma melhorada. sabe de novo? Então, eu acho que eu tenho ouvido muitas pessoas, agora nem tanto, mas no início, reclamando de tal. Para mim falhou. Estudar nas tarefas da escola. O que você acha? Eu entro e saio de novo, Ali? Eu não sei se é a minha conexão, porque eu moro no sítio, né? Então às vezes é aqui, ou se para todo mundo também tá cortando. Paulo, tá cortando. Então vou fazer assim, Ju. Eu vou passar pro Paulo, aí você sai e entra de novo, aí depois que ele terminar você volta, pode ser? Pode ser. Tá. Então, Paulo. Tem que tirar do seu mudo. Bom, você falou de alguns temas, eu peguei assim 2 para falar um pouquinho, mas são temas bem grandes, a gente poderia falar muito sobre isso, né?
Eu peguei dois, assim, que são a escola mais saudável e as relações mais saudáveis. Então, é evidente que o quadro da epidemia colocou a humanidade em uma situação de reflexão e de mudança de rotina, né? Agora, isso foi imposto, né, por uma situação pandêmica. E eu não sei, a gente não tem como saber se a grande parte das pessoas, de fato, a partir desse impulso, dessa pressão que vem com a pandemia, se de fato eles assumiram um caminho de avaliação interna dos seus próprios padrões e dos padrões que eles determinam às crianças, por exemplo, se isso precisa ser mudado de fato. Então, eu tenho dúvidas de o quão isso reverberou mesmo. Agora, com certeza, uma parte modifica os seus padrões e começa a enxergar as coisas de maneira diferente. Muitos pais tiveram o impacto de se depararem com o encontro com os seus filhos, olha só, né? Muitos pais, às 7 da manhã, colocavam as crianças numa instituição e voltava a ver as crianças por volta das 7 da noite, e a partir das 7 começava a brincar com as crianças, a criança ia dormir lá para as 10, e essa era a rotina, né? Agora, com a falta de funcionamento da instituição, o pai se deparou com algumas situações inusitadas. Primeiro, trabalhar em casa. Muitos sem estrutura, alguns com estrutura, tudo bem. Agora, os que não têm muita estrutura se deparou com o barulho do fogão misturado com a criança que precisava comer, a reunião que tinha que fazer online, etc. Então, situações, para algumas pessoas, bem dramático, né? Pegando isso em média, né? E aí é que começa a grande dificuldade de falar sobre essas coisas, porque tem situações extremas de pessoas que não têm estrutura para trabalhar online e ficar com a criança em casa, e a determinação é de isolamento, mas você tem, assim, uma casa colada na outra, por exemplo, né, com uma divisão de 1,5 metro de uma coisa, de uma casa para outra, então isolamento é algo estruturalmente impossível, e aí você tem o polo oposto, com grandes espaços, tudo que precisa para viver em casa e tudo, assim, razoavelmente tranquilo, né? Então, veja, a gente está aqui em extremidades. Então, essa é uma característica da nossa humanidade. A gente vive em extremidades. Assim como o organismo humano também tem as suas polaridades e tem o meio. E se a gente não cuidar, a gente vai para as polaridades. Sociedade é a mesma coisa, né? Então, tentando ser mais pragmático e abrindo depois para as perguntas, que talvez as perguntas ajudem a direcionar melhor, eu diria que a escola mais saudável precisa ser pensada no sentido de que ela não pode ser uma fábrica de produção. E ela também não poderia ser uma estrutura de prisão. Duas imagens que, curiosamente, as instituições tendem a replicar. Uma imagem de produção e de aprisionamento. Então, começando pela estrutura física da escola, a disposição das salas, as carteiras, etc., ela pode ser pensada de uma maneira mais saudável, que tenha mais arejamento na estrutura, que possa trabalhar melhor com a terra, com os animais, de maneira que isso interaja com o currículo de atividades e sair da lousa dos digitais, da abstração do assunto a estudar e trazer mais para o natural. Por exemplo, aulas de botânica ou experimento com sementes e o trabalho com a terra poderia ser primeiro vivenciado para depois ser
discutido com os alunos. E nesse aspecto de discutir com os alunos é o âmbito do currículo. O currículo pode ser muito mais dialógico do que aquele modelo da escola jesuíta, né? De que coloca as pessoas para escutar aquele indivíduo que detém o saber absoluto e todos precisam receber aquele saber absoluto. Hoje em dia isso cada vez mais é obsoleto, né? As crianças estão muito mais avançadas cognitivamente. Então, o professor, ele precisa desenvolver esse papel de mediador de conhecimento e auxiliar muito mais a criança a se encantar pelo mundo natural do que ele trazer conteúdos para que a criança aceite os conteúdos que estão sendo oferecido e tarefas de copiar e etc., né? Então, o professor aqui teria que ter muito mais essa habilidade de encaminhar a observação e colher as narrativas do coletivo, conseguir trabalhar com grupos, entender os temperamentos das crianças, né? Para poder mediar o conhecimento que surge da criança e trabalhar com 3 fases, por exemplo. Primeiro, observação e encantamento. Depois, uma narrativa livre. E aí, no outro dia, você resgata o que foi narrado, coloca um pouco de conteúdo cognitivo e vai ajudando as crianças a sair de um ponto para o outro, parafraseando o Vygotsky, né? Com a zona proximal. Então, resumindo, seria isso: estrutura da escola, pensar um pouco melhor a estrutura, pensar um pouco o currículo mais vivo, a partir de observação, colocando também a arte, trabalhar a narrativa para colher o conhecimento das crianças, e no outro dia trabalhar o fechamento do conceito. Ou seja, trabalhar um dia após o outro, respeitando a noite também. Em termos de relações mais saudáveis, a gente precisa reconhecer, eu digo que precisamos reconhecer no sentido de que a vida nos colocou uma imposição de que o caminho que pode nos tirar de uma situação insalubre, né, seria um caminho de autodesenvolvimento para poder enxergar melhor as minhas forças e fraquezas, e assim eu conseguir enxergar melhor o mundo, né? Então, é uma oportunidade que a gente tem de reflexão para todos, independente da circunstância mais extrema ou a mais favorável, todos são convidados a fazer uma autorreflexão. Então, para as relações mais saudáveis, a gente precisa constatar que a figura da família modifica no momento contemporâneo. Você tem agora diversas configurações de família, é preciso considerar isso. A escola precisa enxergar isso e incluir esses novos formatos. A partir mesmo que os novos formatos de família, eles sejam diferentes, na formação do desenvolvimento do sujeito, a figura do limite e da soltura do acolhimento, ou seja, uma figura mais paterna, né? Isso não significa homem ou mulher, tá? Essa figura paterna pode estar numa mulher. A figura paterna, eu quero dizer assim, uma figura mais linear, de limite, né? De ritmo mais claro, isso precisa existir. E esse âmbito, essa figura que ajuda a criança a entender o acolhimento, a amorosidade, a fecundidade, ou seja, a figura feminina, né? Que não precisa necessariamente ser uma mulher, pode ser um homem também com essa figura do acolhimento. Isso precisa ser muito claro na relação com a criança, ou seja, sim precisa ser sim, não precisa ser não. E acolhimento, acolhimento, certo? Então, a relação que o adulto tem com a criança precisa ser mais elaborada. Antes, isso ficava muito mais terceirizado. Agora, é possível você perceber qual é a dificuldade que você enfrenta nessa relação com a sua própria criança.
E com relação ao educador, é aquilo que eu já falei, o educador como mediador, né? E em termos de currículo escolar, a escola precisa também criar espaços de desenvolvimento no currículo que contribua para que a criança desenvolva a percepção do eu e do você nessa relação dos diferentes e na relação dos iguais. Novamente a questão do temperamento, né? Um temperamento colérico, poder se deparar com outro temperamento colérico, e no grupo dos temperamentos coléricos, ele tem uma chance de se perceber melhor. E também ele conseguir trabalhar o temperamento colérico com outro temperamento, um temperamento melancólico, como que os dois podem interagir com as suas qualidades. Isso precisa ser exercitado no ambiente escolar, que é o ambiente de primeira socialização, ou melhor, de segunda socialização. A primeira socialização seria na família. A segunda socialização agora com um encontro com as outras crianças, ou seja, os parceiros de comunidade, né? Com os diferentes que formam uma comunidade. Então, isso é preciso ser cultivado na escola. A relação eu comigo mesmo, eu e você e nós. Isso precisa ser vivenciado. E para isso também é preciso trabalhar com qual figura humana eu vou desenvolver o meu currículo. Ou seja, em outras palavras, como que eu enxergo um ser humano? Criança. É só atividades cognitivas de cérebro? Ele tem atividades rítmicas, respiratórias, do sentir, mais artísticas? Ele tem atividades do movimento? Ou seja, esses 3 âmbitos precisam estar no olhar curricular. Precisa fazer parte do reconhecimento das estratégias pedagógicas da escola. Então, rever como eu enxergo a figura humana é fundamental para desenvolver uma estrutura escolar mais adequada, relações de família com a criança mais adequada e relações curriculares mais adequadas, além do desenvolvimento pedagógico e didático.